No Estação Cognópolis hoje vou conversar com a Michele Pontes, que está pesquisando o assunto sinalética parapsíquica pessoal. Tudo bom, Michele? Tudo bem, tudo ótimo. E você tem um curso que é o desenvolvimento da sinalética parapsíquica, né? Então eu queria começar te perguntando como é que você começou a trabalhar ou a pesquisar dentro dessa área. Bom, eu sou voluntária da Conscienciologia, Mauri, desde 2001 e comecei a dar aulas de Conscienciologia a partir de 2004. E desde 2004 eu comecei a fazer um desenvolvimento mais profundo do meu parapsiquismo através do trabalho das energias, né? Como a gente vê aí nos cursos, né? Comecei a seguir essa linha de desenvolvimento. Parapsiquismo, né, para quem está assistindo e não está muito familiarizado aí com os termos que a gente utiliza, seria a percepção extrasensorial, aquilo que vai além dos 5 sentidos, né? A gente extrair as informações aí através, né, vamos dizer, do sensoriamento energético, né, mais sutil, né? A gente conversa aí, né, nos cursos com várias pessoas de várias cidades, locais do mundo inteiro, e as pessoas, elas sentem algo que vai além dos 5 sentidos humanos. Elas relatam isso com muita frequência. A gente pode verificar isso na literatura, né? A gente pode verificar isso nos próprios filmes. A gente verifica isso na nossa vida cotidiana. Mas o que mais me motivou a estudar sinalética parapsíquica é para entender melhor o conteúdo dessas vivências, né? Essas vivências que extrapolam um pouco esse nosso mundo material, físico, concreto, né? Que nós estamos tão acostumados condicionados a considerá-lo no nosso dia a dia. E nem sempre nós consideramos a atuação das energias, a característica dessas energias, né? Seja positiva, seja negativa, a influência disso no nosso cotidiano. Que são reais, porém mais sutis, né? Mais sutis. Só que a sinalética parapsíquica, ela justamente tem o objetivo de trazer essa sutileza para uma concretude maior, se a gente pode assim dizer. Tá certo. Né? Então, o objetivo é que uma experiência vivida por uma pessoa e repetida várias vezes, ela traz um conteúdo de informação que a pessoa interessada, ela pode mapear isso e tirar partido. Ela então aprende a interpretar aquela sutileza, né? A decodificar, não é Exatamente. isso? A gente, na verdade, funciona muito com base em padrões, né? Padrões de sentimento, de pensamento, de energias. E esses padrões, se você parar e estudar isso, esse funcionamento, ou seja, quando você interage, né, num ambiente, você chega em um ambiente, né, um exemplo assim bem corriqueiro da nossa vida. Você chega em um ambiente onde o ambiente não estava tão positivo. Como que você sabe que ele não está tão positivo? Você normalmente faz essa análise comparado com outros ambientes melhores que você já encontrou na sua vida. Então isso vai, ao longo do tempo, do estudo, né, nos tornando um pouco mais espertos, né, um pouco mais acordados e lúcidos para essas interações, que são naturais, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que exigem que a gente tome determinadas posturas para que a gente não se contamine, para que a gente saiba como se defender em determinados ambientes mais degradados, mais negativos, e ao mesmo tempo para que a gente possa ajudar, né? Ajudar melhor as pessoas, ajudar melhor a melhorar os ambientes onde a gente frequenta, a fazer uma limpeza dentro da nossa possibilidade, né? Então, essa lucidez ajuda muito. Em vários locais onde você já deu curso, até quero te perguntar, né, quais locais você já andou aplicando esse curso. O que você observa assim, em termos das pessoas, a maioria apresenta essa sinalética, mas não sabe? Ou ela já tem uma noção? Como que é nesse sentido? Então, Amaury, esse curso ele é fresquinho, né? Ele acabou de sair do forno, esse ano é o primeiro ano do curso, né? Embora eu já venho pesquisando esse tema há mais de 5 anos, eu já dei ele em Manaus, já dei em Brasília, e a gente aplica uma pesquisa durante o curso para justamente fazer esse levantamento, né? Se a pessoa sente, se ela já discriminou, já identificou e já utiliza esses sinais parapsíquicos com determinada sistematização.
A realidade que a gente encontra é, as pessoas, elas, apesar de terem sinais, apesar de terem sensibilidade, elas não fizeram ainda o mapeamento das suas sinaléticas. O que é a diferença de uma coisa e de outra? Uma coisa são sinais e sintomas, né? São sinais parapsíquicos, são percepções energéticas de determinados ambientes. Outra coisa é a sinalética. Onde está a diferença? A sinalética, ela tem uma decodificação, ela tem uma informação e ela tem uma atitude por trás daquela informação. Então, por exemplo, seria uma condição passiva, eu percebi. Sim. E o outro eu interpretei, ou seja, eu sei de onde veio aquilo, exatamente, qual é o mecanismo e o que eu tenho que fazer a partir daquilo. O que eu tenho que fazer, porque aí você, com a sinalética mapeada, você cria um atalho. Você já interpretou antes, você já estudou essa sinalética antes e você já cria um atalho. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Nós estamos falando também de realidades extrafísicas, né? Além desse plano físico, nós estamos falando de consciências extrafísicas que já não estão se manifestando com o corpo físico. Essas consciências extrafísicas que habitam, né, o planeta, que vivem como a gente, às vezes não tão lúcidas da condição delas, elas quando interagem conosco, a aura delas, né, vamos dizer assim, a psicosfera delas interagindo com a nossa gera uma repercussão no nosso corpo. Essa repercussão pode ser um zumbido no ouvido, pode ser um determinado arrepio, pode ser um som no tímpano, né? Tem um determinado som que às vezes dá um abaulamento assim pode ser no tímpano. Pode ser uma taquicardia, um efeito no cardiochakra, né? Pode ser uma série de sintomas, né? Uma série de sinais, de parapercepções. Porém, a pessoa pode passar por isso N vezes e não extrair o significado, né? Porque aquele nível, aquele padrão de energia impactou, gerou uma determinada reação e eu não fiz nada com aquilo, toquei minha vida, quando vejo eu já estou às vezes influenciada por aquele padrão daquela energia. Às vezes, quando a pessoa se dá conta, ela já entrou, já sofreu as influências, já ficou às vezes até com rebarbas, né, físicas, muitas vezes, daquele impacto. Agora, eu estou conversando com você sobre isso e não dá para deixar de associar, né, e aí eu quero te perguntar também, a respeito da tua profissão também, que você é fisioterapeuta. Uhum. E eu estou fazendo a seguinte analogia, o paralelo aí, que às vezes a pessoa tem uma dor, né, de maneira até crônica, e convive com aquilo e se acostuma com aquilo e desliga, né, a respeito disso, mas é uma dor, né? Exato. Então, se isso acontece com dor, é o que eu estou chegando à conclusão, imagine com um sinal um pouco mais sutil, né? Sim. Na verdade, tem sinais nossos, Amaury, que são muito antigos, sabe? Por quê? Porque normalmente nós temos aquelas companhias transitórias na nossa vida e temos aquelas mais antigas. Então, o que no curso eu percebo que é uma das maiores dificuldades das pessoas é de identificar e de discriminar as sinaléticas que ela tem mais antigas. Por exemplo... Porque ela já está mais acostumada. Porque ela já está mais acostumada. Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem 3 padrões, né, claros, assim, para a gente poder classificar, num primeiro momento, a sinalética, como sendo de amparador, né, que são guias, né, pessoas que nos orientam, benfeitores, guias cegos, né, que são aquelas consciências que estão interessadas em nos ajudar, custe o que custar, né, seja positivo, seja negativo. Então, elas querem nos ajudar, elas têm uma visão restrita, elas não têm discernimento. E temos os assediadores. Os assediadores, eles estão interessados em prejudicar, em criar problema, em causar conflitos, né? Então, essas 3, vamos dizer assim, classificações de padrões. Cada pessoa precisa entender como que ela funciona, como que ela é, qual é a condição pessoal dela. Na presença ou na atuação de cada um desses agentes. Né? Exatamente. E quanto mais diferente é o padrão, a tendência é a gente identificar melhor. Quanto mais parecido conosco,
a tendência camuflado. é a gente ter mais dificuldade de identificar. Aí eu desenvolvi um tema dentro do curso, que é um tema até que eu me interesso até aprofundar mais, eu quero continuar estudando, que é o neuroléxico parapsíquico. Conta pra gente o neuroléxico parapsíquico é algo muito interessante da gente entender, porque o neuroléxico é o dicionário cerebral, né? Essa palavra significa dicionário cerebral. Nós temos nosso dicionário cerebral, né, da nossa vida cotidiana. Parapsíquico significa que é o dicionário cerebral relativo às vivências parapsíquicas. Não é aquilo que você leu e entende na teoria como sendo a definição de tal fenômeno, por exemplo. Mas na vivência. Mas é a sua vivência. Por exemplo, nós podemos citar um fenômeno conhecido por mega-euforização, por exemplo. Mega-euforização é um fenômeno onde a gente, vamos definir, né? Onde a gente percebe o quê? Uma grande otimização das energias da pessoa, que vão otimizando e equilibrando todos os veículos de manifestação da consciência, né? O soma, o energossoma, o psicossoma, o mental soma, onde a pessoa chega no estado de euforia, né? Muito positivo. É um estado de equilíbrio. Que acaba resultando numa euforia. Num bem-estar muito grande, uma harmonia muito grande. Só que você provavelmente tem no seu dicionário cerebral determinados sintomas para percepções da mega-euforização que são diferentes da minha. São características das suas vivências. E as que eu tenho são as características da minha vivência. Isso é personalíssimo. Então, o neuroléxico parapsíquico é muito importante porque, a partir dele, nós, como holossomas, né, como consciências individuais que somos, e ao mesmo tempo temos semelhanças, claro, mas a gente pode, então, começar a discriminar nossas percepções e, com isso, a gente começar a entender melhor as nossas sinaléticas parapsíquicas. Né? Por exemplo, uma projeção lúcida, né? Que é a saída lúcida, né, do psicossoma, quando o corpo está em repouso, a saída do psicossoma do corpo físico, interagindo então com a multidimensionalidade, né, com o extrafísico mais diretamente, através de outro veículo de manifestação. Como que uma pessoa sabe que ela está tendo uma projeção? Como que ela pode sentir, né, que ela está tendo uma aura projetiva, por exemplo? A aura projetiva são aqueles sinais, aquelas reações que ela tem, aquelas percepções que ela está quase saindo do corpo. Está prestes a ter uma decolagem lúcida do corpo. Se ela tem essa aura projetiva mapeada, ela tem muito mais controle da situação, né? Tem muito mais autodomínio da situação. Então, o que eu entendo hoje como sinalética é a condição da pessoa tomar mais as rédeas da própria evolução, sabe? Não ser tão influenciável, não ser tão, vamos dizer assim, submissa a determinados holopensenes mais negativos, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso citar assim como exemplo, há alguns anos, né, eu estudava numa cidade do interior, lá do Rio Grande do Sul, eu morava lá em Santa Maria, e aí eu tinha que pegar ônibus todo dia para ir para a faculdade. Isso tem mais ou menos uns 13 anos. E o que acontece? Eu pegava o ônibus e toda vez que eu entrava no ônibus lotado de gente, me dava uma sensação assim de que eu ia desmaiar. Nossa, é mais sério. Às vezes eu tinha que descer no meio do caminho, sabe? Porque era muito forte aquela sensação. Após essa situação, eu comecei a pensar, eu preciso dar um jeito nisso, porque isso não é normal. Eu tenho certeza que tem a ver com a minha entrada dentro do ônibus, deve ter um monte de gente carente de energias, e eu acabo sendo, então, drenada das minhas energias. Eu comecei, então, a fazer o estado vibracional, né? A fazer um nível de autoproteção. Uma manobra energética para se autoproteger. Para eu fazer minha proteção energética
Nem sempre eu sentia, sabe, na época, o estado vibracional completo e tal, mas eu nunca mais tive aquela sensação de desmaio, sabe? Então eu parei, eu nunca mais, eu negligenciei isso. Nunca mais esqueci dessa experiência, porque imagina só, eu passei por uma situação que não me gerou comprometimentos mais sérios, mas quem sabe outras pessoas já tiveram, eu vejo às vezes muita gente dormindo, né, nos ônibus assim, escolares e tal. A gente precisa aumentar nosso discernimento energético. Nossa autodefesa, A né, nossa Michele? autodefesa energética. Agora, imagine, isso você está notando no momento que você teve uma conscientização. Quantas pessoas Sim. acabam sofrendo até distúrbios que acabam gerando distúrbios de saúde até em função Exatamente. de sentirem esse tipo de coisa, mas não providenciarem nenhum aumento nenhuma atitude, nenhuma né? atitude. Nenhum aumento da autodefesa. Né? A sinalética, ela exige essa atitude, né? Uma outra situação que eu estou me lembrando agora, que na verdade foi um dos motivos pelos quais eu comecei a estudar a sinalética, foi logo que eu comecei, as primeiras vezes em que a gente teve contato com pacientes na vida, que a gente estava no estágio, né? Eu estava no estágio e eu me lembro nitidamente de atender um paciente, né? Eu atendi um paciente, eu estava no estágio e eu terminei o atendimento, tudo beleza, ótimo, fui para casa e eu passei a tarde inteira com os sintomas daquele paciente. Era um paciente com comprometimento respiratório grave, ele estava com câncer. E eu passei a tarde inteira expectorando muito, né? Sendo que antes eu não estava com nenhum sintoma de gripe, de resfriado, qualquer coisa nesse sentido. E eu passei uma tarde inteira sentindo os sintomas que esse paciente tinha relatado para mim. É o que a gente chama de assimilação, né? É o que a gente chama de assimilação. Então, o que acontece, né? A minha profissão, ela exige um contato muito próximo, né, da pessoa. A partir daquele dia, Mauri, eu pensei, eu preciso levar a sério essa questão de assimilação, ou então vou trocar de profissão, né? Porque, na verdade, porque assim... se não levar a sério, pode ficar doente Pode também. ficar doente, né? E eu sei, às vezes as pessoas acabam ficando doentes por assimilação. Então, a partir disso, eu passei a identificar melhor minhas sinaléticas e a fazer o procedimento da desassimilação de maneira muito séria, muito efetiva, porque eu não podia, vamos dizer assim, correr o risco de ficar doente. Muito bom. Você, deixa eu até aproveitar e fazer uma prestação de serviço, né? O próximo curso que você vai dar de sinalética, né, parapsíquica, onde será o desenvolvimento da sinalética? Será em São Paulo. Em São Paulo. Esse ano nós teremos essa turma em São Paulo, depois só o ano que vem. É no final de semana de 7 de setembro, é isso? 7 e 8 de setembro, exatamente. Tá. Então, aí nós vamos colocar na tela, né, quem quiser mais informações, lá vai ter o telefone lá do Centro Educacional, lá, né, do IPC, para poder, né, estar no curso da Michele. E vem livro por aí também, né? Pois Amaury, desde o primeiro curso... Você está começando o curso, a gente já está falando de livro. Mas desde o primeiro curso, tudo que as pessoas estão pedindo é o livro está a caminho. Muito bom. Está sendo produzido, sabe? Acho que esse é algo bem importante que eu preciso fazer, sim. Excelente. Então, olha, esse é um tema que a gente vai ter que encerrar aqui a entrevista, mas não se esgota, né? A gente já vai te adiantar que vamos te chamar outras vezes para falar aqui de sinalética, que é um tema muito importante e é um tema, né, Michele, que é do dia a dia das pessoas, não é uma coisa teórica, né? Não, não é mesmo, não é mesmo. E isso impacta e pode melhorar o bem-estar aí, o dia a dia de todo mundo aí, em todas essas áreas praticamente, né? Na escola, em casa, nos relacionamentos, né? A gente precisa entender que a nossa vida, a maioria é multidimensional. Em qualquer contexto em que a gente esteja, nós estamos inseridos nesse contexto multidimensional. Então, a sinalética é uma forma de você ter um sentido, uma orientação sobre o que você fazer, não somente com base em aspectos intrafísicos, mas com base em aspectos também multidimensionais. Excelente. Eu agradeço a entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E voltamos a conversar. O Estação Cognópolis de hoje
nós conversamos com a Michele Pontes, que nos falou sobre o curso que ela está aplicando aí em várias capitais, em vários locais do Brasil, e também, de maneira geral, sobre o tema do desenvolvimento da sinalética parapsíquica, né? Algo que tem a ver com o desenvolvimento do parapsiquismo em geral, das percepções extrasensoriais e da evolutividade de uma maneira geral, né? Então, voltaremos a conversar em outra ocasião com a Michele. Obrigado, Michele. Eu agradeço. Obrigada também.